Então vamos lá, gente. Continuando com o nosso curso de Química, na disciplina de Instrumentação Industrial, nós vamos hoje trabalhar a unidade 2, onde na unidade 2 nós vamos enfatizar os seguintes itens, abordar os seguintes assuntos. Teste em válvulas de segurança, de acordo com as normas específicas, métodos de calibragem de instrumentos básicos de medição e controle, e modos do sistema de controle, ligado ou não desligado, ligado ou desligado, melhor dizendo, desculpa. Proporcional ou proporcional mais integral e etc. A gente vai falar de outros que também são relevantes, Tratando do primeiro item aqui que a gente mencionou, esses testes em válvulas de segurança, que a gente tem que obedecer umas normas específicas, o que eles vão nos interessar e o que eles vão nos proporcionar numa instrumentação industrial. Na medição de um fluido deve existir uma válvula de segurança chamada válvula de emergência. Ela tem como objetivo interromper o processo quando o mesmo apresentar perigo. A norma 2368 de fevereiro de 2006 da Petrobras determina a inspeção, manutenção, calibração e testes em válvulas de segurança. Isso é óbvio, Você tem que ter uma garantia de que essas válvulas elas vão te fornecer uma segurança dentro do ambiente que você estiver trabalhando, Continuando, a gente pode ressaltar também o quê? Que nessa medição, nesses testes, quando um valor da pressão lido for diferente da pressão de ajuste, deve ser reajustada a força de mola para mais ou menos. Na realização dos testes, deve ser realizada 3 aberturas consecutivas, dentro da tolerância de calibração. São feitos esses testes, que é um parâmetro, ele vai ter vamos dizer assim, um desvio, que a gente viu na unidade anterior, para fazer um desvio padrão para ver a questão da exatidão, da precisão, e ver se essa válvula, se ela não apresentar essas repetitividades, se a válvula deve ser desmontada, inspecionada e realizada a manutenção, porque ela tem que apresentar os mesmos resultados parecidos, porque se não tiver, tem algum problema, ela tem que ser feita a manutenção. A nossa disciplina em si, que trata de instrumentação industrial, a gente vai agora fornecer um conceito amplo, em que a gente diz o que? A instrumentação industrial é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para a adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. Um item que a gente pode mencionar dentro da instrumentação, destacar dentro da instrumentação industrial, seria o quê? A qualidade principal dos instrumentos ou padrões de medição é a de medir com o mínimo de erro possível. Foi o que a gente já falou no slide anterior e referente à unidade 1 também. A gente tem que ter uma exatidão, uma precisão. A gente não pode trabalhar com falhas, não pode permitir um erro porque você está englobando um sistema geral que às vezes ele é muito requisitado e não pode acontecer erros, não pode existir erros. Os instrumentos de medição podem ser classificados por funções, sinal transmitido ou suprimento e tipo de sinal. São divididos e classificados de acordo com a função que o mesmo terá nos processos industriais. Podem ser agrupados conforme o tipo de sinal transmitido ou o seu suprimento. A gente vai entrar agora na parte dos indicadores, Esses métodos de calibragem também eles são diferenciados um pouco dependendo do indicador do instrumento que você utilizar, do instrumento que você trabalhar. Os indicadores são instrumentos que têm por função de indicar uma variável ou situação de um processo industrial. Os indicadores podem ser de 2 tipos, que são os mais conhecidos que a gente visualiza e convive diariamente, que são quais? Analógico e digital. O que a gente pode destacar de cada um desses 2 tipos? Nos analógicos, o que a gente pode destacar dos analógicos? Que são instrumentos que emitem sinais analógicos, usualmente dispõem de um ponteiro ou de uma escala graduada no qual podemos ler um valor de uma variável. Já os digitais são instrumentos que emitem digitais que indicam a variável em forma numérica com dígito ou barras gráficas, Um fator interessante que é importante a gente ressaltar aqui é que os digitais, por ele trabalharem com dígitos e essas barras gráficas, eles vão ter uma precisão maior. Eles vão ter um valor que eles vão fornecer um resultado mais preciso. Os instrumentos podem ser classificados de acordo com o tipo registrador, ou seja, aqueles que registram as variáveis através de um traço contínuo ou pontos em um gráfico.
A indicação pode ser analógica ou digital. Os valores de mais de uma grandeza podem ser apresentados simultaneamente. Os tipos de instrumento. A gente vai dar agora a classificação e destacar alguns dos principais instrumentos que a gente utiliza na instrumentação industrial. Os instrumentos transmissores são aqueles que, determinado um valor de uma variável no processo, através de um elemento primário, transmite a outro equipamento, tendo o sinal de saída cujo valor varia apenas em função da variável do processo. Instrumentos transdutor. De uma forma simples e clara, eles vão traduzir o que o processo está ocorrendo no processo e vão emitir esse resultado. De uma variável física. Ao receber as informações na forma de uma ou mais quantidades físicas, modifica, caso necessário, as informações e fornece um sinal de saída resultante. Os instrumentos controladores, eles têm como finalidade o quê? Eles têm como o objetivo principal, né, a finalidade principal, controlar. O controle é feito comparando a variável controlada com o valor desejado, o set point, e fornece um sinal de saída a fim de manter a variável controlada em um valor específico ou entre os valores determinados, né? Ela vai trabalhar com uma escala, que ela vai ter aquele valor específico e que ela vai ter que atuar dentro daqueles valores determinados, aqueles valores que foram especificados. Os instrumentos elemento final de controle. O que são? É o que vai atuar no sistema de controle. Ele vai controlar. Ele, após mensurado, né, após ser medido, indicado, ele registra e compara com o set point, que é aquele valor específico. O controlador, para controlar a variável, utiliza um instrumento, elemento final de controle, e para modificar o sistema e a variável. Nesse slide seguinte aqui, a gente tem alguns exemplos dos principais tipos de instrumento, que foi os que a gente citou. A gente pode ver aí o analógico, né, a questão do ponteiro. Tem os digitais, que já vai trabalhar com os números, dígitos mesmo, que a gente fala que tem uma precisão maior que os analógicos. Tem os elementos final de controle, os controladores, transmissores e o transdutor. São alguns exemplos, algumas demonstrações, algumas figuras dos itens que a gente citou nesses tipos de instrumento, né? A calibração dos instrumentos. Qual o objetivo? Qual o objetivo principal que a gente tem com o calibrar de um instrumento? O objetivo principal é assegurar a qualidade dos processos produtivos industriais. É um fator primordial e fundamental para garantir as medições realizadas para tomadas de decisões que sejam confiáveis. Dessa forma é necessário, além de especificar adequadamente tais instrumentos, a garantia da rastreabilidade de tais medições. O fundamental que a gente já expôs anterior. A gente tem que trabalhar com um instrumento que ele esteja calibrado para que as medições que eles oferecerem sejam confiáveis. A gente não vai estar trabalhando com um instrumento de forma não precisa, onde ele vai oferecer uns resultados que você não vai estar dentro do específico, não vai estar dentro do confiável. Tem que se calibrar para que a partir dessa calibração ele forneça resultado dentro de padrões que a gente já conhece, que eles possam fornecer um resultado confiável. Que você trabalhe e saiba que aquele resultado ele está lhe dando uma garantia de confiabilidade. Referente aos métodos, quais são esses métodos de calibração que a gente pode destacar? Existem basicamente dois tipos, a calibração direta e a indireta. Na calibração direta, o mensurado, que é o medido, né, o que é calculado, ele é aplicado sobre o sistema de medição por meio de medidas materializadas, cada qual com seu valor verdadeiro convencional suficientemente conhecido. Na calibração indireta, o mensurado é gerado por meio de um dispositivo auxiliar, que atua simultaneamente no sistema de medição a calibrar, a sigla SMC, e também no sistema de medição padrão, SMP. Reforçando o que a gente falou, essa calibração direta ela vai ter uma calibração onde ela tem um valor conhecido, ela tem um valor fixo, um valor verdadeiro, e nessa calibração indireta também a gente vai ter um valor que ele vai se basear por um sistema de medição padrão. Trazendo para a questão do ilustrar um esquema de controle básico, como é feito um sistema de controle, a gente pode destacar esse esquema, essa esquematização do sistema de controle, que ela tem aqui, basicamente, um sistema de entrada e saída, onde na entrada ocorrem as ações, na planta, que a gente chama de planta, ocorre o processo em si, onde é feito esse cálculo, esses registros, e é emitido o sinal,
de saída, que são as reações desse processo. A ação liga-desliga. O que ela vem a nos fornecer de interessante num modo de sistema de controle? A ação liga-desliga é também chamada de duas posições, on-off, tudo ou nada, 0-1, controle radical ou bang-bang. E bang-bang, né? A ação liga-desliga pode ser considerada como o caso limite da ação proporcional e com um ganho infinito, com uma banda proporcional igual a 0. Em muitos sistemas básicos, o controle pode ser efetuado a partir de uma simples chave, liga, desliga, que é acionada ou desacionada, por exemplo, a partir de uma determinada temperatura ou nível de reservatório. Como funciona? Isso funciona basicamente a partir de determinados padrões, né, de cálculos que são feitos, onde você estabelece, tipo um forno de um instrumento no laboratório, que ele é estabelecido a uma determinada temperatura, onde a partir daquela temperatura, por medida de segurança, a chave seja desligada. Eu estabeleço uma temperatura X e quando atingir aquela temperatura, essa chave vai entrar em ação, vai desacionar e a temperatura não vai ultrapassar aquilo. Da mesma forma, aquele valor específico, né? Aquela referência, aquela variável específica. Então, a questão do reservatório é da mesma forma. Pode ser um sistema que atue por boia, onde você coloque um nível determinado, que chegue naquele nível, ele não ultrapassa, ele seja travado, desligado, e não venha a ocorrer um vazamento por questão de ultrapassar esse limite que foi determinado. Na ação desliga, né, trazendo para a parte de exemplo, a gente pode exemplificar o quê? Os refrigeradores. Eles são exemplos nos quais um termostato controla o compressor, que é um controlador, liga, desliga, com par bimetálico. Quando a temperatura fica abaixo de um determinado valor, um dos metais se dilata mais que o outro, vergando-se e abrindo o contato, o que leva o compressor a se mudar. E a algum tempo depois o bimetálico retorna à posição original, fechando o contato e ligando o compressor novamente. Então, a questão do refrigerador, por exemplo, na utilização doméstica, você tem seu refrigerador onde você estabelece uma determinada temperatura. Quando estiver naquela temperatura, abaixo daquela temperatura, ele vai estar funcionando normal. Funcionando normal. A partir do momento que ele for acionado pela temperatura estabelecida, ele vai entrar em funcionamento para poder fazer a circulação do gás e refrigerar. Se tiver, quando a temperatura subir, ele entra, né? Ele liga e libera esse gás. Quando ela estiver abaixo, que é o que a gente trabalha no refrigerador, que vai ter uma temperatura bem a menos do que foi a estabelecida, ele vai ser fechado esse contato e não vai ter, aliás, vai ser aberto o contato e não vai ter esse fluxo. É o que demonstra aqui na figura. A figura 14, você pode ver o esquema do funcionamento de um controlador liga-desliga. Onde aqui, ó, a barra metálica sem contato, o radiador está desligado, né? Não vai ter a refrigeração. E com o contato, o fluxo é fechado, onde vai ser circulado esse gás e o radiador é ligado. Então é um esqueminha básico. Essa figurinha aqui fica bem fácil de ser compreendida. Outro fator interessante na questão ação liga-desliga são as aplicações. O que a gente pode enfatizar e aplicar no nosso cotidiano, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para ser um fator positivo, né? Por ser muito simples e econômico, o controlador liga-desliga é aplicado quando? Item 1. Não há necessidade de controle estável e exato e admite-se a oscilação da variável. O processo é lento, podendo suportar grandes variações da demanda, tendo uma pequena amplitude e um longo período de oscilação. E o último item, que seria uma aplicação bastante interessante, né, que é viável, é a energia de entrada do sistema seja relativamente pequena quando comparada com a energia já existente no processo. Ou seja, quando o processo tem grande capacidade e pequena demanda. No caso aí é até óbvio, você não vai trabalhar com tanta energia, você vai ter um processo que a demanda é pequena e vai ter uma grande capacidade. Então você não vai ter desperdício de energia, né? Vai ser uma entrada de energia que vai ser relativamente pequena. Trazendo para o controlador proporcional, que é um outro item, como seria a atuação? Seria uma ação proporcional, é assim chamada porque
A posição do elemento final é proporcional à amplitude do erro entre a medição e o ponto de ajuste. A ação proporcional é a ação corretiva do controlador, que é proporcional ao valor do desvio entre a medição e o ponto de ajuste. É uma ação controlada, é de controle contínua, que é analógica e uniforme. A gente tem aqui outra ilustração também, que fornece o mecanismo de um controle proporcional. Quais são as aplicações que a gente poderia enfatizar e ressaltar nessa parte do controlador proporcional? As aplicações são as seguintes: o controlador com ação proporcional isolada é aplicado nos processos com pequena variação da carga e em processos onde pode haver pequeno desvio das medições em relação ao ponto de ajuste. O controlador proporcional é aplicado no controle do processo onde a estabilidade é mais importante que a igualdade da medição no ponto de ajuste. E um outro item que a gente pode tratar nessa nossa unidade 2 seria a ação integral. O que a gente pode destacar da ação integral? A ação integral ela é proporcional à integral num período de tempo, do erro entre a medição e o ponto de ajuste. Ou, interpretando a integral, fazendo o cálculo da integral, é a ação corretiva proporcional à duração do erro existente entre a medição e o ponto de ajuste. A ação integral discrimina o erro entre a medição e o ponto de ajuste pela sua duração. O erro que ocorre dura muito tempo para ele ser eliminado e produz uma grande ação corretiva. Ou seja, quanto mais tempo demorar, mais tempo quando for utilizado para ser eliminado, ele vai gerar uma grande ação corretiva. O erro de curta duração gera uma pequena ação integral de correção. É um cálculo aqui, ele é inverso. E nessa nossa unidade 2, os itens interessantes a gente abordar seriam esses. Aqui a gente finaliza essa segunda parte do nosso curso e vamos dar continuidade logo em breve com a unidade 3 para a gente finalizar o nosso curso de instrumentação industrial. Um abraço a todos.